Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Descontos incríveis de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias, hinários e um ambiente preparado seguindo todos os protocolos para sua segurança. Preços imbatíveis e atendimento de qualidade. Corra e aproveite! De 8 a 13 de março nas livrarias CPAD. CPAD de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É com alegria que dou boas-vindas a todos os alunos, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical para a lição número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Eu quero ler, veja, o textual da lição é o Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Este é o textual que tem vínculo com o tema da lição, a cura. Na verdade, a cura divina, cura da enfermidade, a cura divina. Muito bem. Mas eu quero ler duas passagens na Bíblia, porque é interessante entender, porque muita gente pensa, estamos no trimestre do Pentecostes, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Mas Pentecostes não é simplesmente glossolalia, não é simplesmente batismo no Espírito Santo, falar língua. Muita gente associa o Pentecostes com o batismo no Espírito Santo e o falar línguas. Tá bom, é uma marca distintiva, não é de menor dúvida. Mas não é só isso. O Pentecostes está num contexto da salvação plena, salvação completa. E esse era o pensamento dos nossos pais desde a Rua Azusa, desde os pioneiros do pentecostalismo. Na verdade, o Pentecoste era uma busca ao cristianismo primitivo dos apóstolos do primeiro século, do Novo Testamento. Era uma busca à experiência dos primeiros cristãos. E isso envolve, dentre outras coisas que estamos estudando nesse trimestre, uma delas é a cura divina. Agora, essa cura, ela não é simplesmente física, ela é também emocional, ela é espiritual, ela diz respeito à salvação. Veja que na leitura em classe é um texto que está no profeta Isaías, no capítulo 53. Então veja que essa profecia se cumpriu durante o ministério terreno de Jesus. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, o versículo 16 e 17, que é o texto da leitura, parte do texto da leitura em classe, onde lemos o seguinte: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja que aqui nós temos de maneira clara que a profecia de Isaías, capítulo 53,
versículos 4 ao 6, que é parte também do texto da leitura em classe, que o texto que é lido na escola dominical antes de se começar a exposição da lição. Muito bem. E aqui nós temos em Mateus o cumprimento, veja, não somente a cura física, mas também a libertação espiritual. Então, durante o ministério terreno de Jesus, os evangelhos registram 36 milagres de Jesus. E desses 36 milagres, 27 dizem respeito à cura e à libertação. Então, não resta dúvida alguma que essa profecia de Isaías diz respeito à cura física, também emocional, é claro, mas também que essa cura está valendo para o dia de hoje. O pentecostalismo resgatou isso. Depois de um longo período de estiagem entre a chuva serôdia, chuva temporã, entre a chuva temporã e a chuva serôdia, e o verão, a estiagem entre as primeiras chuvas e as segundas chuvas, então a chuva serôdia, que é a chuva tardia, essa é a chuva do Pentecoste atual. A chuva serôdia, a primeira chuva, a chuva temporã, essa é a chuva, as primeiras chuvas. As chuvas que umedecem a terra, que amolece a terra, para o agricultor lançar sua semente. É a chuva para o plantio, é a chuva de outono, que aparece em outubro. Outubro é outono no hemisfério norte, muito bem. E a chuva serôdia, que é a chuva temporã, essa é a chuva da primavera, é a chuva da colheita, que prepara a colheita. Muito bem. Então, os pentecostais, eles entendiam o seguinte: a chuva do Pentecostes, do dia de Pentecostes, são as primeiras chuvas. A chuva do plantio, a chuva que o Espírito Santo veio para o plantio das igrejas. Houve um período de estiagem, seca, período de secura teológica. E agora, com o pentecostalismo moderno, aí sim, aí chegou a chuva serôdia, a última chuva, ou as últimas chuvas, que é o derramamento do Espírito Santo com todos os milagres e bênçãos. Muito bem, então nós temos a busca dos tempos do Novo Testamento. O pentecostalismo é a busca pela restauração do cristianismo apostólico. Ok? Agora vamos para a Epístola de Pedro. Aqui a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Muito bem, então, o apóstolo Pedro está citando a mesma profecia de Isaías, que aparece em Mateus, aplicando as curas operadas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno. E aqui Pedro está mostrando que essa cura é espiritual também, diz respeito à salvação. Então, na lição de hoje, nós temos 3 tópicos. O primeiro, a cura divina na Bíblia. O segundo, a cura divina como parte da salvação. E o terceiro tópico, a cura divina e os desafios atuais. É claro,
a CPAD publicou o livro O Verdadeiro Pentecostalismo, que é um livro do trimestre, um livro-texto, que pega cada tópico da lição, de cada lição, e amplia, trazendo mais informações para você, como professor e professora, tenha mais recursos para enriquecer a sua aula para o seu aluno. E não somente isso, a CPAD traz também indicações bibliográficas. Pode observar que no final de cada lição do professor indica 2 ou 3 obras do tema sobre o assunto, fornecendo ao professor, ao superintendente, à professora, mais recursos para ampliar os seus conhecimentos, para que o professor não chegue em sala de aula simplesmente com o conteúdo daquela lição, porque o aluno faz pergunta. Ontem mesmo estava na escola dominical e 2 perguntas vieram sobre a lição, quer dizer, não estava diretamente ligada à lição, mas estava dentro do assunto. Por isso é importante o professor, estar munidos desses livros, dessas referências bibliográficas, para que possa enriquecer mais a sua aula. Muito bem. Então, o texto, a lição está aqui, esses 3 tópicos. A cura divina na Bíblia, que é importante para o aluno saber que em Israel, o pacto que Deus fez no Monte Sinai com o povo de Israel, o pacto, a aliança, o concerto entre Deus e o seu povo. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, e o povo tinha compromissos com Deus, prescrito na lei de Moisés. E Deus tem o compromisso de abençoar o povo, de proteger o povo, proteger as suas fronteiras, abençoar a sua terra, mandar chuva na estação própria, fazer a agricultura produzir em abundância. Então, eram esses termos do pacto do Sinai. E o povo adorar o único Deus verdadeiro, o Deus Javé, o Deus de Israel. E um desses compromissos de Deus com o povo estava na garantia da saúde. Saúde. Interessante, tanto na lição como no livro, você vai ver que a medicina nos tempos do Antigo Testamento, em Israel, eu digo Israel, não falo das nações vizinhas. O Egito tinha conhecimento científico até avançado para o período. Os babilônios, os assírios, na matemática, na medicina, muito bem. Mas Israel não se interessava muito por isso, não surgiu não como hoje. Hoje, Israel é um país científico. Nenhum país conquistou tanto prêmio Nobel como Israel, até hoje. Israel. A última vez que eu visitei Israel, eu fui visitar a Universidade Hebraica de Jerusalém. Logo na entrada vi ali aquelas fotos dos conquistadores do prêmio Nobel. Eu falei, meu Deus, glorifiquei a Deus. Deus prometeu, eu tenho posto por cabeça e não por cauda. Né? Falei, o Brasil não tem nenhum ganhador do prêmio Nobel. Nenhum. Como seria bom se nós tivéssemos pelo menos um ganhador do prêmio Nobel. Israel tem abundância, um país pequeno. Um país que não tem 9 milhões de habitantes. Então, mas naquela época, não era o forte de Israel, o negócio de Israel era a fé, era com Deus, Então, nós encontramos no livro de Êxodo esta palavra que muitos crentes conhecem, Êxodo capítulo 15 e o versículo 26, a promessa de Deus, está aqui, olha, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus,
e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, a promessa de Deus, nenhuma enfermidade, nenhuma praga, nenhum câncer, nem úlcera, nem enfermidade alguma, eu prometo, olha, vocês não vão ter esse tipo de enfermidade, mas vocês têm que seguir os meus estatutos, minhas leis, minhas normas. Era a promessa de Deus. Então, e a história mostra isso. Você vê, eu coloquei na lição, e no livro eu amplio mais esses versículos bíblicos, mostrando que esses médicos eram até estrangeiros, não eram israelenses, porque a cura estava ligada, vinculada a Deus e a salvação. Então, no tópico 2, que eu já comentei quando eu li as duas passagens, a de Mateus e a de Pedro, já também aponta para isso. Cura e salvação têm vínculos muito estreitos, muito próximos. E para finalizar, a cura divina e os desafios atuais. Na verdade, os desafios, primeiro, é que a ciência médica, ela não é autossuficiente. Tem prestado relevantes serviços à humanidade. Você viu que essa vacina contra a Covid-19, uma coisa muito rápida. Quer dizer, nunca na história aconteceu de se produzir uma vacina em tão pouco tempo. E muitas coisas da medicina que a gente vê hoje, os transplantes de órgãos, de córneas, medicamento, é uma coisa que impressiona. E Jesus também falou que não precisam de médicos, os são, mas os doentes. Com essa expressão, ele está autorizando o crente a buscar os médicos, porque Deus usa os médicos. O milagre, muita gente pensa que milagre é só uma coisa especial, um resplendor. Não. Deus opera nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, na ordem do dia, na própria natureza, Deus atua. Então, o médico, na consulta, o Espírito Santo dirige o médico para acertar o diagnóstico, para acertar o medicamento, guia o bisturi do médico numa cirurgia, embora muitos deles não saibam disso, mas a medicina, ela é de Deus. Ela é de Deus, muito bem. Apesar de muitos, ou alguns não acreditarem muito nisso, mas muitos médicos cristãos, e até não cristãos, reconhecem, sabe, a mão de Deus na medicina. Então não há problema nenhum, porque os pentecostais pioneiros, eles achavam que era falta de fé procurar médico, tomar medicamento. Mas isso era no começo, havia muita meninice, e depois com o tempo eles foram vendo que não era assim, que não era dessa maneira. Agora, o desafio nosso é entender como que servos de Deus, homens santos de Deus, mulheres santas, tementes a Deus, e não são curadas de suas enfermidades. Nós encontramos isso na Bíblia. Paulo, Trófimo, Timóteo. Timóteo tinha problema de estômago, talvez gastrite ou úlcera, não sei. Paulo disse que deixou Trófimo enfermo, doente, em Mileto. Paulo também tinha um espinho na frente, que era uma enfermidade, não sabemos, há muitas especulações, não é o caso aqui, não vamos entrar nesse detalhe, mas Deus está no controle. Às vezes Ele tem algo a nos ensinar por essas enfermidades. O certo é que Deus está no controle e que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Mesmo no momento de sofrimento, de enfermidades, Deus está conosco. E para finalizar, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o ministério de cura não cessou, não terminou. Então, enquanto a igreja peregrinar na terra,
os dons do Espírito Santo vão acompanhar a igreja. Então, a experiência pentecostal, a experiência dos crentes em todos os cultos, quase todos os nossos cultos, nós temos testemunhos de irmãos, de irmãs, de pessoas que nós conhecemos, que nós acompanhamos, que nós vemos, que foram curadas, que deixam muitas vezes médicos perplexos. Como pode ser isso? É a mão de Deus, isso é cura divina. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele que curou durante o seu ministério terreno, ele curou depois da sua ressurreição e continua curando até hoje. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e tenha uma boa aula nesse final de semana. Amém? CPAD, a editora da Escola Dominical.